Olá, bom dia! 3 de abril, hoje é quinta-feira e que bom que estamos aqui juntos, unidos, ouvindo, meditando, aumentando a nossa intimidade, a nossa espiritualidade. Parabéns! Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Que nós possamos continuar divulgando esse link, né? Que são mais pessoas ouvindo a palavra de Deus, meditando junto com a gente e melhorando assim a nossa relação com o sagrado. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, porque todas as vezes que sair um vídeo novo você vai ser informado, e também você curtir, porque todas as vezes que você curte, o algoritmo ele entrega isso para mais pessoas. Então você, em curtir esse vídeo, você já está fazendo o papel também de promotor do Evangelho. E hoje nós vamos ouvi-lo que está em João, capítulo 5, versículos do 31 ao 47. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar. E vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunhos de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que enviou. Vós examineis as Escrituras, pensando que nelas possuis a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunhos de mim, mas não quereis vir a mim para não ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós os receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns aos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditareis em mim, pois a respeito de mim que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse discurso de Jesus continua sendo direcionado aos doutores da lei, aos fariseus, que se passavam, de examinadores das Escrituras, estudiosos da palavra de Deus, mas que no fundo, bem no fundo, eles estavam presos às suas próprias convicções. Eles estavam tão presos às suas próprias convicções que eles tinham dificuldade de entender e de encontrar nas Sagradas Escrituras, em diversos textos, a confirmação da palavra do próprio Jesus.
Jesus como aquele que foi enviado do Pai, enviado de Deus para salvar. Em outros evangelhos, Jesus fala: vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês analisam a Escritura fala ao meu respeito, mas vocês não conseguem enxergar. Vocês não conseguem ouvir. Vocês não conseguem entender. E por que não conseguem? Porque estão presos nas suas próprias convicções. Estão presos nas suas próprias alienações. E aqui, para não parecer que a gente está aqui julgando os doutores da lei e os fariseus, a gente precisa trazer esse evangelho para os nossos dias e pensar: será que eu também não estou lendo as Escrituras, mas sempre prevalecendo as minhas próprias convicções? Será que eu não estou aquele que cria a religião do meu jeito, a religião que me agrada? Eu justifico o que é certo e o que é errado à base do meu próprio entendimento? Jesus começa dizendo: eu não posso dar testemunho de mim mesmo. Eu dando testemunho de mim mesmo não vale. E Jesus testifica nesse evangelho: quem dá testemunho de mim são as minhas obras. As minhas obras falam por mim. Meu irmão e minha irmã, feliz de nós quando nossas obras falar ao nosso respeito. Quando não precisarmos dizermos que somos cristãos, mas as nossas atitudes, as nossas práticas, o nosso jeito de falar, o nosso ambiente, a forma como a gente trata o outro, a forma como a gente trata o próximo, as nossas ações, os nossos testemunhos falarão. Esse testemunho é válido. E nós jamais conseguiremos ser esse exemplo sem a força, sem a ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é esse grande presente que o Pai, que Jesus nos deu. Porque nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos pecadores, nós desviamos do caminho com muita facilidade. Mas, inspirados, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, aí sim, aí nós somos capazes de gerar fruto, de gerar um bom exemplo, de gerar testemunho. E aí, Santo Agostinho diz: as palavras comovem, mas os testemunhos arrastam. E por isso que os santos e nós devemos buscar essa ação do Espírito Santo para gerarmos esses frutos, porque nós não ficaremos vaidosos, soberbos com os resultados, com o nosso bom exemplo, porque nós saberemos que esse exemplo, esse testemunho, não sou eu, mas é o Cristo que vive em mim. Essa minha atitude de perdoar, essa minha atitude de acolher o outro, não é mérito meu, é mérito do Espírito Santo que habita em mim. E esse Espírito Santo habita em mim porque eu me permito começar os dias assim, orando, refletindo o Evangelho e pedindo: vinde Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre a minha vida, vem Espírito Santo sobre a minha casa, vem Espírito Santo, modela as minhas atitudes, faz com que os meus gestos, o meu trabalho, as minhas ações se pareçam com as ações do próprio Jesus. E nesse tempo de Quaresma é um tempo propício para isso, da gente se assemelhar com Jesus. E esses exercícios que eu estou propondo aqui todos os dias,
O objetivo é justamente esse: aumentar a minha intimidade com Deus, aumentar a minha proximidade com o Senhor. E eu quero finalizar essa quinta-feira trazendo uma atividade para você fazer um momento de oração de joelhos, tá? Salvo alguém que esteja doente, impossibilitado, mas se você está saudável, você vai reservar um tempo, ou meio-dia, ou às 15 horas. Não dá desculpa. Escolha um horário, mas você vai encontrar um crucificado na sua casa, diante da cruz, diante de uma foto de uma cruz ou de um crucifixo que você tem em casa. Você vai se ajoelhar, e você vai orar, e você vai rezar, e você vai apresentar a tua vida, você vai apresentar essa quaresma diante de Deus. Posso contar contigo nesse exercício? E aproveita e compartilha esse vídeo com outras pessoas, compartilha no teu status também, para que mais pessoas possam estar começando o dia da melhor forma, começando o dia ouvindo e se alimentando da palavra de Deus. Bom dia, até amanhã.